Olá, seja bem-vindo a esta série, O Princípio Inteligente das Plantas. Esse é o capítulo número 100 desta série. Nós fomos chamando a atenção que existe o princípio inteligente das plantas e que precisa ser discutido no meio acadêmico ortodoxo. Os que estudam a botânica, os agrônomos, as pessoas ligadas nesta área precisam trazer a discussão do princípio inteligente das plantas para abrir o leque de saber da área, porque estudam bem a parte biológica, às vezes estuda a parte social das plantas, mas a parte psicológica das plantas não é estudada. E as plantas têm psiquismo. Como as plantas têm também princípio inteligente. Então, nem o psiquismo, nem o princípio inteligente é discutido no meio acadêmico. Então, isso precisa vir à tona. E aí vai abrindo uma série de compreensão. Eu apresentei alguns fatos mostrando que isso existe. Que a planta tem inteligência, tem vontade, que a planta tem emoções. Vamos trabalhando isso e depois eu fui mostrando alguns trabalhos de evidências científicas do que eu disse. Hoje eu vou pegar um tema que é bem discutido no meio que estuda esta área, que é a luz e a planta. Mas a luz, ela é discutido geralmente no estudo muito bem feito que tem hoje sobre a fotossíntese. Detalhes, com bastante detalhes hoje existe. É um belo trabalho que existe sobre isso. São muitas mãos que trabalharam esse tema. E esse tema nós sabemos da importância que é para o planeta inteiro, a fotossíntese, que é uma forma da planta não só produzir o alimento, não só produzir a substância energética, como também ajudar no processo de formação do oxigênio, e que a planta ela junta essas possibilidades, e isso vai ser importante para os animais, para o homem, para a cadeia alimentar de toda a sociedade. Sem a fotossíntese, o homem não teria condição de sobreviver na Terra. Mas é discutido isto, às vezes até biologia, a química, uma parte da física da fotossíntese. Mas eu vou trazer a discussão da luz um pouco diferente da discussão que é feita na fotossíntese, a parte que não é discutida na fotossíntese. Primeiro, para entender a luz, nós temos ainda dificuldade de entender o que é a luz, porque uma planta, ela tem o seu corpinho, ela tem as suas partes, a sua estrutura, seja raiz, folha, caule, vai variando, e você vai descendo e chega lá na célula, e você desce e vai cair na molécula, e você desce e vai cair no átomo. E quando chega no átomo, a parte, por exemplo, do núcleo, que é o próton, nêutron e outras tantas partículas que tem lá dentro, essas partículas ela vai se dividindo, formando partículas menores, quarks e tantas outras que já é estudada, hoje já tem várias estudadas no núcleo do átomo, como também o estudo do próprio elétron. Mas essas partículas, se continuar em partículas ou em cordas, como vai cair a teoria das supercordas, ela vai cair depois na luz. E, afinal de contas, o que é a luz? Ainda é um processo de grande discussão. Mas eu queria chamar a atenção da luz, que as plantas recebem a luz que vem de fora, mas também tem a luz que vem de dentro. Como o homem, como o animal, também recebe a luz que vem de fora. Lógico que no homem e no animal não vai acontecer a fotossíntese que é na planta, mas ela entra.
A luz, nós sabemos que ela entra pelos olhos, pela pele, mas a luz, ela é já estudada, pelo menos treinada como curas, desde a época do Egito Antigo, aqueles sacerdotes da Babilônia, da China, de Roma, já estudava, já fazia tratamentos com a luz. No ano 1890, na década de 1890, o doutor Niels Fischer ganhou o prêmio Nobel tratando doenças usando a luz vermelha e infravermelha. Ali deram um prêmio Nobel para ele, porque ele já usou a luz trabalhando dos seus comprimentos de onda, a vermelha e infravermelha. Aí o estudo da luz e tratamento com luz deram o nome de fototerapia e radiações ultravioleta, o laser na medicina, na cirurgia é comum. Então a luz já vem sendo usada há muito tempo e mais recentemente no laser desse século que passou. A luz atinge os corpos físicos e atinge os corpos espirituais. E o sistema de energia sutil dos corpos multidimensional que existe no ser, todo ser vivente, o homem, o animal, a planta. No caso, nós estamos chamando a atenção na planta. A luz solar na fotossíntese é muito bem estudada, como eu falei, essa era bem estudada, ela já no homem, nos animais, a luz, ela é estudada. Ela é estudada principalmente por causa da oftalmologia e algumas coisas das vitaminas que estuda. Mas tem pessoas até que dizem que o homem, em vez de chamar homem sapiens, o homem é o fotosapiens, porque o homem é um ser de luz, eles são de luz. O homem absorve a luz, o homem animal, ele absorve a luz solar pelos olhos e pela pele, nós sabemos disso. A luz ultravioleta do sol, ela progride, ela é um ingrediente importante para a formação da vitamina D. A vitamina D é importante para a absorção e utilização do cálcio necessário para os ossos. Nós sabemos disso, isso é bem estudado na luz. A luz entra nos olhos, atravessa o cristalino, atinge a retina, e a retina é constituída de células fotorreceptoras. Olha, a luz vem, atravessa o cristalino e ela atinge a retina, e a retina é constituída de células fotorreceptoras, tanto bastonetes como os cones. Os cones são responsáveis pela visão colorida, os bastonetes ajudam a enxergar à noite. Isso é tudo bem estudado na oftalmologia, é bem estudado no homem, no animal. Da planta ele não olha assim, porque ela não tem esse sistema visual do homem. Quando a luz penetra nos olhos, as células da retina são ativadas e enviam os sinais nervosos para o cérebro. Os nervos ativos transmitem de forma de sinais nervosos elétricos dos olhos e até a córtex visual, localizada, que é do córtex visual, que é localizada no cérebro. Ela ajuda lá no córtex a formar uma imagem multidimensional. O Dr. John Dove, pesquisador de fototerapia, fala que esses sinais elétricos nervosos produzidos pela luz, como ele chama sinais fotocorrentes. E as fotocorrentes, além de ativar a córtex visual contínua, estimula os centros associativos do cérebro.
Olha já como é que ela vai fazendo, vai penetrando onde é que ela vai tendo. Os centros associativos do cérebro ajudam para identificar, interpretar, compreender as formas e as cores que estamos vendo. Ela vai, olha quanto ela vai ajudando a compreender isso tudo. As fotos recorrentes, abundantes, é estímulo geral para o pensamento, a organização, o raciocínio, a memória e as compreensões das coisas em nossa volta. Olha quanta coisa ela vai trazendo. Isso é bem estudado até pelos homens atualmente, pelos ciências. As fotos recorrentes abundantes é estímulo geral para o pensamento, não é? O raciocínio e tudo. A partir do córtex visual, as fotos correntes vai até o sistema límbico, um conjunto de centros nervosos relacionado com a emoção, o aprendizado, a memória, o comportamento sexual, a agressão, a percepção de odores. É relacionado com emoção. Você imagina, olha quanta coisa ela vai trazendo isto. As fotocorrentes geradas pela luz estimula o hipotálamo, que está ligado ao sistema nervoso autônomo, que é o nosso sistema nervoso do piloto automático. Está ligado à glândula hipófise, que regula hormonalmente todas as glândulas endócrinas do nosso corpo, como a tireoide, como as gônadas, os testículos, os ovários, ela vai estimulando. O hipotálamo também contém um centro especial, o núcleo supraquiasmático, responsável, juntamente com a glândula pineal, ao ciclo ritmo circadiano. Olha o que é que a luz vai fazendo. O ciclo circadiano, para você se localizar no tempo. As células do corpo emitem luz, conclusões recentes de pesquisadores. Agora eu vou entrar em alguma área que é um pouco diferente da ideia da fotossíntese disso. Eu estou falando que a fotossíntese é bem estudada. Como é que os cloroplastos recebem a luz? Você veja, a luz vem de fora, entra pelos estômatos, na maioria das vezes pelos estômatos, nas flores, que tem milhares e milhares, e chega até a célula, chega até o citoplasma da célula e vai chegar nos cloroplastos que está lá nas células. E aí vai começar o processo de fotossíntese. Uma série de reações que é bem estudada, que eu não vou entrar no ciclo de Calvin, eu não vou entrar nessa discussão, que não interessa para mim. No ser humano, no homem, no animal, eu disse que ela faz uma série de coisas. Entra no olho, vai fazer isso, e entra também na pele. Entra na pele. Vai ajudar a produção, vai ajudar a vitamina D, vai ajudar o cálcio, vai ajudar uma série de coisas. Mas eu vou enveredar agora por outros caminhos para você entender. Que eu disse que existem pesquisas recentes, né, falando que a luz as células do corpo emitem luz. A célula do corpo emite luz. Que entra a discussão agora. Se existe princípio inteligente, e se esse princípio inteligente vem passando por vários filtros até chegar na célula, ele vem passando por vários filtros. Imagine lá o princípio inteligente, pegando um consciente passado, atual, corpo mental, que nós já falamos sobre isso, que pega o perispírito, que pega o corpo etérico, pega o corpo e chega até a célula, o interior da célula. Isso quando vem de dentro para fora, mas de fora para dentro, na planta, vai até os cloroplastos para formar a fotossíntese. Então vem luz de um lado e do outro. Então ele diz o seguinte, o pesquisador alemão, o Fritz Popp, essa é uma
conclusão dele, tem poucos anos que esse pesquisador trouxe isso para a informação acadêmica. Ele diz, ele fala, emite biofotos o pacote de luz gerado biologicamente. Eu acho interessante que ele chamou biofotos, que vai gerar, não é o que vem de fora, é esse biofotos, as células emitem o biofoto. O que é impressionante, que no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, ele vai falando da visão, da informação, que vem lá de cima para baixo, de dentro para fora. Ele diz que vem atravessando esses corpos e chega até as células. E ele disse que chega até as células numa colocação que ele chamou biósforos. Olha a palavra biósforos. Ele disse há 62 anos atrás, o André Luiz. Está no livro Evolução em Dois Mundos, qualquer um pode ver, biósforos. E agora esse cientista alemão, o Fritz Popp, está falando que emite biosfotos. Quase a palavra era quase igual, do André Luiz, quase igual. Não tinha outra palavra, não existia essa palavra, o André Luiz não podia, eu disse a palavra que ele podia dizer. Os biosfotos parecem entrar na faixa da frequência da radiação ultravioleta. Você vai fazendo perfeitamente uma comparação desse biosfotos do André, biosforos do André Luiz e o biosfoto do Popp, você fica às vezes a pensar. Esses biosfotos da ultravioleta emitido pelas células pode ser bases luminosas, diz o cientista, no interior do corpo. Esse biosfotos transmite informações biológicas entre células adjacentes ou próximas. É como se a luz vai ser emitida, as células vai passar essa luz para as outras. Quanto à origem dessa luz celular, segundo o doutor Fritz Popp, que é o cientista, levou a concluir que são hélices das duplas do DNA celular, hélice das duplas do DNA celular, que emite fotos ultravioleta, como recebem na forma como ocorre numa antena espiral. Ele coloca isso. O que eu fico impressionado, que nós vamos informação, o André Luiz, o professor Jorge Andréa também chama muita atenção disso, que quando vem as informações, elas vão usar o DNA, vai usar o gene. O gene funciona como se fosse uma transição entre aqui e esse outro lado, já do corpo etérico. Então ele diz que são a hélice da dupla do DNA. Só que ele está dizendo agora, igual o que o Jorge André disse há 50 anos atrás, igual o que o André Luiz disse há 60 anos. As células do corpo comunicam-se usando a luz. Olha como é que ele fala. A luz monocromática nas faixas do espectro eletromagnético correspondente ao azul, ao vermelho e ao infravermelho pode acelerar processos metabólicos que ocorrem nas mitocôndrias. Olha o que ele está dizendo, que acelera. Quem está dizendo é o cientista alemão, é o Fritz Popp. As pesquisas russas, agora são russos,
da fotobiologia, sugere que existem minúsculos fotorreceptores no nível celular, quando estimulado por determinadas frequências de luz monocromática. São fotorreceptoras. Intracelular aumenta, quando existe essa luz, aumenta a produção de DNA e de RNA. Olha o que eles estão dizendo. Que o DNA e o RNA vai aumentar. E nós sabemos que essa luz vai fazer com que, na maioria das vezes, o núcleo, lá no núcleo da célula, o DNA, porque o gene vai agir em cima disso, fazer com que o RNA receba uma informação que leve até o citoplasma, que chegue no ribossomas e diga: junta tais e tais aminoácidos e forma tal proteína e vá para tal lugar. Isso tem já bem estudado no fenômeno, nesses fenômenos agora da genética, é bem estudado. Isso é bem estudado atual, ninguém discute mais isso. Acelerando a síntese proteica e colágeno, aumentando o crescimento e a divisão celular. Ele está dizendo que essa luz que vem de dentro vai fazer com que acelerar a divisão celular, a síntese proteica, que é o que eu venho trabalhando nessa tese desde o início. É o princípio inteligente que vai dar essa ordem que vai ser dada pelo modelo organizador biológico do Hernani Guimarães, que eu já falei lá atrás e vou ainda falar depois, que vai dando essa ordem, que vem de lá esse comando. Além dos efeitos nas células do corpo, a luz em diferentes cores e frequência atinge nosso sistema de energia sutil e o nosso corpo espiritual. Então a luz, além de atingir o corpo, ela atinge também os corpos sutis. Os corpos sutis. Ou seja, atinge o corpo etérico, o perispírito, o corpo mental, atinge. Ela vai atingir lá no inconsciente passado, no que alguns esoteristas chamam de corpo causal, ela vai atingir. Médico naturopata alemão Peter Mandel, tem muito trabalho esse rapaz, criou a coloacupuntura, ou seja, ele junta a acupuntura com o negócio da luz e criou, que sugere que os pontos de acupuntura estimulados pela luz transmitem energia luminosa para os órgãos do corpo através do sistema meridianos de acupuntura. Comporta-se como cabos de fibra óptica biológica. Olha o que ele está dizendo pelas experiências dele. Ele criou a coloacupuntura, ele joga luz nos pontos de acupuntura e ele diz que vai pelos canais de mediastina. Vai isso. Que funciona como se fosse cabos de fibras ópticas biológicas. Diferente frequência de luz afeta corpo físico, mas a influência vibracional sobre chakras e corpo etérico, perispírito e corpo mental. Corpo etérico vai influenciar para orientar de forma invisível, energicamente, o corpo físico. E, ao mesmo tempo, vai ajudar no equilíbrio dos chakras. Eu vou mostrar só essa figura, que eu já mostrei outras vezes, mas vou mostrar hoje, para você entender aqui. Eu estou dizendo o seguinte, que aqui, nessa figura, nessa figura aqui, você veja o seguinte, a luz, se ela vem
de fora, ela vai entrar aqui por aqui é o corpo da planta, ela vai entrar no fenômeno da fotossíntese e vai causar uma série de coisas que nós já estudamos, é muito bem estudado isso na fotossíntese. Por isso que eu não estou entrando nesse enveredamento que é bem conhecido pela fisiologia, os fisiologistas vegetal conhecem isso muito bem. Eu estou querendo chamar a atenção, sobretudo, da luz vindo de dentro para fora. Essa luz que vem de dentro para fora, que aí você entende, vós sois luzes. E a luz fez-se a luz. Olha como é. Essa luz que vem aqui do inconsciente puro e vai passar pelo inconsciente passado, pelo inconsciente atual, vai chegar do corpo sutil, do corpo mental, vai atingir o perispírito, vai chegar no corpo etérico e vai entrar nas células, no que o Fritz Popp, esse cientista alemão, chamou de biofótons, que é quase a mesma palavra que o André Luiz usou, biosforos. Só que André Luiz disse 62 anos atrás, pela psicografia do Chico Xavier, que ainda não tinha esse trabalho do alemão tem pouco tempo. Então você vai ver que outros cientistas, os cientistas russos, também confirmando, o Mandel confirmando também, dizendo a mesma coisa. Então o que eu gostaria de chamar a atenção, que a luz é um desses caminhos percorridos para fazer esse caminho. A luz vem e chega até as células, e as células transmitem uma para a outra. Essa luz, às vezes, usa os canais de acupuntura, os meridianos da acupuntura, usa esses caminhos, usa os cabos, como os que eles falam, os nadis, usa como se fosse de fibra óptica, passando essa luz. E essa luz, ela vem com a frequência, e a depender da frequência, ela é obtida. Essa frequência tem várias frequências da luz. Isso também é bem estudado, as frequências da luz, o campo, o comprimento de ondas, ela é bem estudada. Então, determinados comprimentos de ondas vai causar tal coisas, vai causar outras, e assim é por diante. Isso é até bem estudado. Mas eu estou trazendo, chamando a atenção do que não é estudado. E grave isto, biosfotos, a palavra usada pelo cientista alemão Fritz Popp, chamando a atenção que é a mesma coisa do que o André Luiz chama de biosforos. Quase a palavra era a mesma coisa. É um mundo imenso para as nossas discussões. Meu irmão, essa foi a lição número 100. Eu vou ainda fazer mais algumas para depois encerrar, depois eu vou forçar essa compreensão da ligação. Vou fazer uma série só sobre a ligação do princípio inteligente com o corpo, no homem, no animal, na planta, para que a gente possa fechar. Lógico que eu sei que há ainda muitas interrogações. Ainda há mais interrogações do que respostas. Nós ainda estamos no início do início. O homem vai estudando a luz no corpo, como estuda a oftalmologia, estudando ela penetrando nos olhos e entrando pela retina, entrando pelo cristalino, atravessando o cristalino, e na retina, o córtex visual, e pegando o hipotálamo e assim por diante. Vai trazendo uma série de coisas. Ou na pele, entrando nos canais da acupuntura, chegando até a pele, produzindo lá ajudando a vitamina D, aos ossos, e influenciando as glândulas, a hipófise, e funcionando lá o ciclo circadiano de cada um de nós. Mas eu gostaria de dizer que ainda tem muita coisa para agir. Como é que a luz age no corpo etérico, como esse movimento?
mas é como é que ela age lá no perispírito, os mecanismos de ação, como é que a luz age lá do corpo sutil, do corpo mental, como é que essa luz vem lá do princípio inteligente até aqui. Ainda tem muita coisa. É um trabalho para milhares de homens. Eu apenas estou querendo chamar atenção para o fato que alguns companheiros já vêm chamando atenção para isso, como eu disse, o Jorge Andréa, o Hernani Guimarães, o Décio Ândalo, e também lá atrás já tinha outros. O próprio Aristóteles já chegou a falar do assunto. Mas até o próximo encontro, meu irmão. Deus te guarde, boa sorte. Fica com Deus.